Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui para continuarmos a falar sobre a filosofia medieval. Este vídeo será introdutório aos padres apologistas. Vamos ver o que é isto. A filosofia medieval, ela há de ocorrer dentro da Idade Média, ou seja, entre o século V e o XV. Mas, na Antiguidade, entre o século I e o século V, nós temos os padres apologistas. Estes, eles hão de divulgar a boa nova do cristianismo. Primeiramente, nós temos os padres apostólicos. São os apóstolos que conviveram com Jesus, o Cristo, o personagem histórico de Jesus. Logo após o falecimento desse, aos 33 anos de idade, os apóstolos se comprometeram a divulgar a boa nova. Posteriormente, outros se juntaram a estes, e estes que não conheceram a Jesus, mas continuaram o trabalho dos padres apostólicos, são conhecidos por padres apologistas. Nós podemos dividir em 4 grupos. Veja bem, para entender a filosofia medieval, porque há um forte elemento de cristianismo. Então há necessidade de falarmos dentro da antiguidade em padres apostólicos, padres apologistas, e depois da patrística e também da escolástica. Há quem considere que a patrística começa na antiguidade, em virtude dos padres apologistas. Mas estes hão de considerar então a patrística como um movimento puramente religioso, ou no máximo teológico. Se eu hei de considerar a patrística como um movimento filosófico e medieval, então eu devo reservar esse termo para o que irá ocorrer na Idade Média, pós-século V, e deixar a expressão padres apologistas para o que ocorre antes. Na Idade Média, nós teremos na Alta Idade Média, que é o começo dela, a patrística, e na Baixa Idade Média, do século XI ao XV, a escolástica. E essa filosofia medieval há de desenvolver algo, hoje, durante a história em geral, bem polêmico, a filosofia cristã. Por que polêmico? No decorrer da história, há aqueles que entendem que é contraditório falarmos de uma filosofia cristã, na medida em que a filosofia tem como autoridade máxima, a autoridade suprema, a razão, enquanto que o cristianismo é uma religião, e sua autoridade máxima é o dogma, a crença, a fé, a revelação, as sagradas escrituras. Então a autoridade provém da tradição, provém de textos. É completamente diferente da filosofia. Então, como juntar essas duas coisas e falarmos de uma filosofia cristã? Então, trata-se de um termo realmente polêmico. Eu vou deixar que vocês mesmos decidam no decorrer dos vários vídeos que iremos fazer sobre a filosofia medieval. A filosofia medieval há de sofrer influência tanto da religião cristã, tanto também da cultura greco-romana, da filosofia, da oratória, da retórica. Então, hoje nós vamos introduzir os padres apologistas. Eles serão os precursores, os antecedentes da filosofia medieval. E eu posso dividi-los em 3 grupos para melhor facilitar a compreensão. Os que são indiferentes à filosofia, os que são hostis à filosofia e os que são amigáveis com relação à filosofia. Os indiferentes, eles estão mais interessados na questão do dogma cristão, o dogma religioso, na elaboração dos dogmas, para você firmar quais os dogmas que realmente devem ser aceitos. E na unidade da igreja, para que toda a igreja tenha os mesmos dogmas, toda a igreja tenha o mesmo credo. E na separação do judaísmo. Lembrem-se que o cristianismo surge inicialmente como uma seita do judaísmo. Então ele há de se separar e ser uma religião independente. E daí também uma oposição
as leis judaicas. Não há necessidade do cristão seguir a lei no Torá. Não, tá? A lei judaica é para os judeus. Os cristãos têm um outro procedimento. Nós não vamos reservar o sábado, vamos reservar o domingo. Não há necessidade de você fazer a circuncisão, como nos judeus. Então, há várias diferenças na medida em que o cristianismo se assume como uma religião independente. Dentre os principais padres apologistas que se colocam de um modo indiferente à filosofia, nós podemos citar a Inácio de Antioquia, a Irineu de Lyon, a Tenágoras de Atenas e a Gregório Nazianzo ou Gregório Nazianzeno. Também a João Crisóstomo e a Jerônimo. Há também aqueles padres apologistas que se mostram veementemente contrários, hostis à filosofia. A filosofia é o inimigo que deve ser combatido. E que eles acreditam que tudo de bom que possa haver na filosofia proveio dos profetas, proveio do Antigo Testamento. Já estava ali, presente em Moisés, na Bíblia. Então houve, na verdade, um roubo por parte dos filósofos do conhecimento que estava ali na Bíblia, no Antigo Testamento. E que a verdade, a única verdade, é idêntica, ela se iguala ao que está na revelação, nos textos sagrados. Fora disso, não há verdade. E que a filosofia seria subordinada à religião. Estes padres também entendem que o cristianismo é um tipo, uma forma de filosofia. E sendo que o cristianismo é a única filosofia verdadeira. Não há, segundo eles, pontos em comum entre a religião cristã e a filosofia. Não, isso não existe. A filosofia se mostra como adversária, como inimiga da fé cristã. E, para citar o pensamento de Tertuliano, se bem que não seja uma frase realmente dele, essa frase que foi gerada pela tradição, mas bem que poderia ter sido. Nós não encontramos hoje nos escritos de Tertuliano, mas ele até poderia ter escrito. Que ele é crer por ser absurdo. Olha que ponto chegamos. Tá? Eu vou acreditar, eu vou ter a fé, porque é absurdo. Então estou no campo da total irracionalidade, em total oposição com a razão. Podemos citar, dentre esses padres apologistas que são hostis à filosofia, a Flávio Justino, a Marco Minúcio Félix e também, como falei ainda há pouco, ao Tertuliano. E claro está, temos aqueles padres apologistas que são mais amigáveis com a filosofia. Para eles, a filosofia não é algo ruim, não, em hipótese alguma. Ela seria complementar à revelação. Na verdade, ou melhor dizendo, a verdade plena se encontra na revelação, nos textos sagrados. Mas que outros povos, eles também tiveram acesso à verdade. Deus forneceu a verdade para eles. Não uma verdade plena, mas uma verdade parcial. Antes mesmo do cristianismo, nós temos no povo judeu a presença de Deus e o Antigo Testamento. Então, ali no Antigo Testamento, do povo judeu, não há verdade plena. Há uma verdade parcial, mas que foi dada por Deus. Da mesma forma, os filósofos gregos, eles chegaram a uma verdade parcial, mas complementar a revelação. E é uma preparação para a revelação. A filosofia, ela é muito importante, pois cabe à filosofia explicar o dogma cristão. Cabe à filosofia explicar as verdades contidas na revelação. Então, ela ajuda a explicar, ela também proporciona um entendimento racional da revelação. E ela é muito interessante para nos ajudar a divulgar o cristianismo, divulgar pelas camadas mais cultas, onde o discurso racional é importante
para fazer com que a filosofia chegue às pessoas que realmente estudaram, às pessoas que têm um contato com a filosofia greco-romana. Isso dentro do Império Romano. Então, a filosofia, segundo esses padres, ela ajuda a explicar, a entender racionalmente e a divulgar o cristianismo. Um dos grandes padres apologistas que segue essa corrente mais amigável à filosofia é Orígenes de Alexandria. Com ele nós temos o início de um diálogo positivo entre, de um lado, a filosofia e do outro lado, a religião cristã. Então esse diálogo mais positivo, ver a filosofia com olhos melhores, começa com Orígenes. E, segundo ele, a Bíblia, o texto sagrado, em particular o Antigo Testamento, ele nos fornece duas formas de leitura. Uma leitura literal, ou seja, vale o que está escrito no texto, e uma outra alegórica. Vamos buscar um significado oculto e em certas passagens que a razão nos diga que são absurdas. Por exemplo, se nós formos pensar na passagem na qual Noé coloca um casal de cada animal dentro da arca por causa do dilúvio, e todos os que não entraram na arca hão de perecer, ora, a razão nos diz rapidamente que isso é absurdo. Imagine o tamanho da arca para você colocar um casal de cada animal. E pior, você teria de colocar alimento para todos esses animais, os mais diversos possíveis, por um período longo de tempo. Então, isso seria algo absurdo pelo prisma da razão. Então, uma leitura muito literal do texto, ou seja, ocorreu exatamente como está escrito, nos leva ao absurdo. Mas podemos fazer uma leitura alegórica. Talvez a arca simbolize aqueles que vão ser salvos. Então, aqueles que têm acesso à revelação. Eles embarcam na arca da revelação. Então, aqueles são os que vão ser salvos, são as pessoas que serão salvas. E os que ficam de fora, que sofrerão a inundação, serão aqueles que não serão salvos, porque não se comprometeram a seguir a verdade, seguir a revelação. Então, eu posso fornecer uma interpretação alegórica do texto, dando um sentido, buscando esse sentido oculto em diversas passagens da Bíblia. Isso segundo Orígenes. Dentre os principais padres apologistas que têm uma visão mais amigável com a filosofia, nós podemos citar ao Clemente de Alexandria, ao Orígenes de Alexandria, que nós estivemos falando ainda há pouco, ao Eusébio de Cesareia, ao Basílio de Cesareia, ao Gregório de Nissa e também ao Ambrósio de Milão. Ambrósio, ele sofre grande influência da leitura do Orígenes e, por sua vez, há de ajudar na conversão do Agostinho, o grande Agostinho de Hipona. Então ele vai ficar impressionado com os discursos do Ambrósio e com a leitura alegórica que ele faz em algumas passagens da Bíblia, dando sentido aonde Agostinho via que eram coisas absurdas. Então isso a partir de uma influência de Orígenes. E esses padres apologistas, eles têm como objetivo divulgar e defender o cristianismo, essa religião que estava nascendo. Os padres apologistas, e mais o que vai ocorrer na Idade Média, vai ter uma consequência muito grande dentro da nossa cultura, a mesma cultura que a gente vive hoje, que vai ser a absorção da filosofia, essa filosofia greco-romana, tá? E pelo cristianismo. E mais ainda, a filosofia ela vai passar a ser um elemento de suporte racional aos dogmas cristãos. O que é muito importante, gente. Porque, veja bem, isso há de permitir, não só naquela época tá, do Império Romano, na época dos padres apologistas, ou no decorrer da Idade Média, mas mesmo hoje, nos nossos dias, há de permitir que pessoas cultas, tá,
encontrem um ponto comum entre a religião cristã, e o que elas estudaram na escola, na faculdade, a sua formação profissional, a sua racionalidade. Elas não vão vivenciar algo absurdo, elas vão dar um sentido com a sua razão. Então passa a haver pontos em comum. E que essas pessoas instruídas, cultas, não venham a perceber uma oposição ao bom gosto de quem estudou, tá? Porque não é algo que vai ferir o meu bom gosto racional. Eu vou ter como aceitar aqueles dogmas, porque eles passam a ter uma suposta explicação racional. Então este é o grande legado que nos fica ainda hoje em relação a essa junção do cristianismo com a cultura greco-romana, em particular a filosofia. Como também, veja, não perceber a contradição entre fé e razão. Eu posso ser um engenheiro altamente racional, pode ser um médico, um psicólogo, e ao mesmo tempo ser um cristão convicto. E não vou entrar num conflito comigo mesmo, porque não vou perceber uma contradição entre fé e razão, na medida em que há todo um aparato racional ao redor desses dogmas. Então, os argumentos racionais a favor e também explicativos dos dogmas do cristianismo, de modo que isso há de fornecer argumentos racionais a favor e também explicativos dos dogmas cristãos, dando um suporte, um amparo, não só para os dogmas, mas para as pessoas que professem a fé cristã e ao mesmo tempo tenham uma vida mais racional. E há de acrescentar também que o cristianismo hoje, nos dias de hoje, tem uma estrutura racional. Acrescentemos também que o cristianismo hoje tem uma estrutura racional oriunda do trabalho desses padres apologistas e daquilo que nós podemos chamar de filosofia cristã, que veio a se desenvolver no decorrer da Idade Média, e que nós iremos tratar aqui como sendo a filosofia medieval. Então, hoje, estamos no século XXI, é muito importante o entendimento desses padres apologistas lá entre o século I e V, não só para entendermos o que há de se desenvolver entre os séculos V e XV, que é a Idade Média, a filosofia medieval, mas também para entendermos a nossa cultura hoje, século XXI, um mundo, especialmente o nosso mundo cristão. Concorde você ou discorde, tenha religião ou não tenha religião, seja ateu ou não, é importante conhecer os fundamentos da principal religião ocidental, que é o cristianismo, e como ela se junta, como ela se une à filosofia e à cultura greco-romana. Pois bem, iremos fazer um vídeo sobre cada um desses padres que eu citei, todos os 15, e outros mais. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu comentário aí no vídeo e se inscrevam no canal. Olha, muito obrigado pela presença e até mais!